Gurias, vocês vão ter esse ok para a entrada? Isso, é. Quando ela vai me mandar um ok aqui, daí eu começo a falar. Tá. Quando começar a falar, eu desligo meu Insta aqui, tá? Certo. Olá, pessoal. Meu nome é Andressa Portilho Mendes, faço parte do time de gestão de talentos do PUC Carreiras. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos e todas ao Conversa de Carreiras, um evento promovido pelo PUC Carreiras em parceria com a Escola de Negócio e Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS. Esse bate-papo tem a finalidade de aproximar os estudantes com assuntos relevantes relacionados à carreira. O tema de hoje do Conversa de Carreiras é profissionais que fazem acontecer, empreender na comunicação. Aos que nos assistem, fiquem à vontade para enviarem suas perguntas no chat durante a conversa. Quero dar então as boas-vindas às nossas convidadas, a jornalista e empresária Eduarda Strebe, a professora e agente de inovação da Escola de Negócios Frederic Metti e a consultora de mídias e professora da FAMECOS, Karen Sica, que será a nossa mediadora nessa conversa. Prof. Karen, agora é com você. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para mediar o nosso papo sobre profissionais que fazem acontecer e empreender na comunicação. Lembrando, né, como já foi dito, o evento é promovido pelo PUC Carreiras em parceria com a Escola de Negócios e a Escola de Comunicação, Arte e Design. Meu nome é Karen Sica, sou professora da Escola de Comunicação, Arte e Design FAMECOS e consultora e mentora em mídias sociais. Desde já, peço também que vocês enviem perguntas para o chat do YouTube, onde vocês estão nos assistindo, e assim que possível, faço essas perguntas para as nossas convidadas de hoje. Estou muito feliz por participar dessa conversa, porque eu estou junto de duas pessoas que eu realmente admiro muito e tenho um carinho bastante especial. Então, comigo participam deste papo a jornalista Eduarda Strebe e a minha colega de PUC, Frederic Metti. A Eduarda Strebe é formada em jornalismo na FAMECOS, aqui na PUC, e diretora da Eduarda Strebe Comunicação. Por 20 anos, ela trabalhou com TV, contou inúmeras histórias e levou informação para todo o Brasil, como vocês já devem saber. E em 2015, resolveu empreender. Criou a Duda Strebe Comunicação e levou consigo uma bagagem de conhecimento e relacionamento em diferentes lugares do país. Já a Frederic Metti é doutora e mestre em administração, docente da PUC na Escola de Negócios, na linha de marketing. Seus estudos têm foco em temas voltados ao comportamento do consumidor nas áreas de psicologia econômica, comportamento do consumidor endividado, educação financeira e finanças comportamentais. Então, Duda, Frederic, sejam muito bem-vindas à nossa conversa. Como eu já falei com vocês anteriormente, a ideia é que a gente faça um papo bastante informal, para o pessoal mandar bastante pergunta aqui para a gente. Eu vou deixar aberto nesse momento para que vocês se apresentem, né? Deem as boas-vindas para quem está chegando também. Então, Duda, tudo contigo e depois Frederic também. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, pela lembrança. Fico muito feliz de estar voltando a me relacionar com a PUC, que me deu toda uma bagagem interessante, importante para desenvolver meu trabalho. Estou muito feliz mesmo hoje de falar como empreendedora, né? Porque é diferente a gente sair da televisão, sair da zona de conforto onde eu estava, depois de 20 anos, com meu dia 5 garantido, digamos, e ter que fazer por onde. Então, poder dividir essa experiência com vocês, poder tirar as dúvidas de vocês, porque não é algo simples, é algo que realmente a gente tem que pensar, tem que colocar na balança, ver o que é legal. Não é todo mundo que pode sair correndo e empreender assim. Então, se eu puder contribuir com vocês de alguma maneira, vai ser muito legal. Muito obrigada. Com certeza, Duda, vai ser ótimo. Frederic. Gente, então boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui do lado da minha colega, da Karen, da Duda também. Prazer, Duda. Então, acho que o tema hoje da nossa universidade, a gente é um tema de fomento em todas as áreas, todas as escolas que a gente tem, que é a questão de empreendedorismo e inovação. E essa ideia do PUC Carreiras de trazer a questão do empreendedorismo dentro do mundo da comunicação, assim como outras iniciativas que a gente está trazendo até agora na próxima maratona de inovação, e de cada vez mais trazer uma proximidade da escola de negócios com outras escolas da universidade. Então, eu gosto de dizer que
a escola de negócios, ela nunca deveria ser separada das outras escolas, porque a gente tem muito a contribuir para todas as áreas de conhecimento, e a gente sabe que cada vez mais essa questão de empreendedorismo em multicarreiras, multiáreas, ela é muito emergente, já era antes, com a pandemia, isso acabou acelerando mais, e com certeza a Duda vai trazer a experiência dela, e eu espero poder contribuir um pouquinho também dentro desse tema muito interessante. Perfeito, perfeito. E na verdade, querendo ou não, a Escola de Comunicação, Arte e Design também, por ser com foco em comunicação, junto com empreendedorismo, aqui fechou todas, né, gurias? Então, acho que está bem bacana. Duda, eu acho que a gente poderia começar falando sobre os seus principais desafios no momento de empreender, né? Porque sair de um veículo de comunicação forte aqui no Rio Grande do Sul durante 20 anos e tomar essa iniciativa deve ter sido muito difícil, né? Então, eu acho que a gente pode pensar inicialmente nos teus principais desafios, né? O que foi mais difícil para ti? Bom, eu acredito que eu continuo me desafiando, embora a Duda Strebe Comunicação vai fazer 6 anos já, agora em setembro, eu continuo me desafiando, porque a gente vê vários cenários o tempo inteiro, e especialmente agora, nessa pandemia, a gente vai se reinventando e vai criando oportunidades conforme a maré, né? Mas para mim, eu acho que o grande desafio foi que realmente eu vi um mundão na minha frente que eu queria me jogar, mas eu não sabia por onde começar. E eu acho muito legal a gente trazer esse tema, ver a PUC com esse olhar para a inovação, esse olhar para a carreira, esse olhar para empreendedorismo, porque a gente não aprende em lugar nenhum. A gente aprende a ser funcionário, né? E foi o que eu fiz durante esses 20 anos. Eu estava na PUC ainda quando eu recebi um convite para fazer estágio de diagramação na Zero Hora. E eu comecei a fazer aquele estágio e tal, e quando eu vi, eu acabei sendo repórter, que era o que eu queria, e fui fazendo por onde, fiz o teste na TV e fui indo. Quando eu vi, fechei 20 anos, né, de andanças, não só aqui na RBS TV, Sport TV no Rio de Janeiro, TV Globo. Quando eu engravidei, eu achei que eu devia ficar mais com a minha filha. Então, aquela coisa de repórter esportiva que eu sempre quis, viajar ao mundo, contar histórias incríveis, Olimpíadas, Copa do Mundo, aquilo já não fazia mais sentido de forma única, porque eu tinha que me afastar da minha filha, cada viagem e cada despedida era muito complicada para uma mãe, e que fazia o que mais gostava, sem dúvida, a televisão sempre foi a minha vida, mas eu tinha uma outra vidinha que dependia de mim, né? Eu tinha a Luísa e a partir da maternidade eu comecei a pensar em empreendedorismo. Mas como você vira a ficha, né? Como você decide largar tudo e sai fora? E eu me lembro que quando eu engravidei, que eu estava no Sport TV, as viagens começaram a ficar muito difíceis para mim, porque eu tinha que largar a Luísa, né, para viajar. E eu me lembro que a Luísa tinha 8 meses, eu tive uma viagem para os Emirados Árabes para acompanhar o Internacional, e eu desmamei a Luísa e viajei. E aquilo começou a me perturbar, né? E aí eu comecei a pensar realmente no empreendedorismo. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a fazer, olha só, gurias, eu comecei a vender semijoias, porque eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria viajar com a Luísa, então eu era repórter, e nas horas livres eu vendia semijoias. E eu comecei a ganhar um dinheirinho ali. Eu falei, gente, mas, poxa, eu estou ganhando meu próprio dinheiro, como assim? Eu trabalho e ganho. Estou gostando disso. E comecei a ver um lado empreendedor que eu nunca vi, porque eu sempre fui assalariada, eu sempre fui de cumprir escala, de fazer tudo conforme a empresa determinava. E ali eu acho que eu descobri um pouquinho desse meu lado empreendedor, comecei a gostar daquilo e comecei a buscar uma forma de voar com as próprias asas. Então, foi quando eu fiz meu processo de coaching, eu me preparei para essa mudança, porque eu não sabia como era, gurias. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu saí da PUC direto para uma empresa maravilhosa, né, que me deu todas as oportunidades. Então, eu fui buscando isso e fui me descobrindo. Até hoje eu estou me descobrindo, dá para se dizer, porque a gente vai realmente dançando conforme a música, e esse foi o meu pulinho, assim, né? O motivo pelo qual eu resolvi empreender foi a minha filha, e eu me preparei para isso, eu acho bem importante.
Perfeito. Fred, o que que tu acha, assim, alguma dica para quem está começando, para quem está naquela fase inicial ali, né, da Duda, que ela saiu, foi para o mercado, enfim, mas tem muita gente que já sai da universidade pensando em empreender e muitas vezes não sabe por onde, né? Então, o que que tu me diz aí, alguma dica para esse pessoal? Eu escutando a Duda agora, eu lembrei muito da live que a gente fez ontem em parceria com o Sebrae, com o Maurício Benvenuti, e inclusive o PUC Carreiras ajudou a financiar o último livro dele, e a gente falou muito sobre empreendedorismo, competências, e ele trouxe milhares de mensagens muito legais, assim, mas uma das mensagens que me provocou muito, assim, que vem muito no sentido do que a Duda trouxe, e que eu acredito, é que o empreendedor, ou nem o empreendedor, aquela pessoa que empreende na própria carreira, porque muitas vezes o empreendedor não precisa ser alguém que vai largar algo para começar algo do zero, mas eu também posso empreender na minha carreira, assim como a Karen, ela é mentora de redes sociais, então o Maurício trouxe muito esse conceito e trouxe muita visão de que tem renúncia. Então, nesse caminho sempre vai ter renúncia. Então, como a Duda falou antes, são 20 anos com o dia 5 garantido. Então, isso é uma estabilidade. E para eu me tornar empreendedor, para eu me reinventar, para eu recomeçar, ou para eu me redescobrir, eu preciso renunciar a algo. E para conseguir renunciar, a gente precisa de muita coragem. Então, eu vejo assim, para mim, o sinônimo de empreendedorismo, num primeiro momento, é sempre coragem. E eu falo isso para alunos, quando eu estou também dando mentorias. Tu tem coragem, tu acredita que, do mesmo jeito que isso pode dar certo, tu tem que ter consciência que isso pode não dar certo. Tu está disposto a correr risco. E a mesma coisa quando a gente busca se reinventar em outros sentidos da nossa vida, a nossa vida profissional, ela vai nesse sentido. Então, e eu acho que a gente jamais consegue uma realização plena, uma felicidade sem coragem, sem renúncias. Então, quem está satisfeito e vive naquela estabilidade anos e anos sem acreditar que pode mais, eu não acredito naquela felicidade ou naquela satisfação plena. Então, foi muito feliz, assim, porque o que a Duda trouxe me remeteu parte do bate-papo que a gente teve ontem com o Maurício, que a gente falou muito sobre isso mesmo. Então, Karen, para mim, a primeira dica seria, perguntaria assim, você tem coragem? Mas coragem mesmo, não é dinheiro, não é ideia, não é outra coisa. Você tem coragem mesmo de fazer isso. Então, acho que isso é super importante. Isso aqui que eu acho também, me faltava já, assim, no final, o frio na barriga. Eu acho que a gente tem que perseguir sempre essa vontade que a gente tem de acordar cheia de ideias, de fazer algo novo. E aí não precisa largar tudo, não precisa sair correndo da empresa hoje para amanhã se aventurar, não é isso. É você se desafiar, desde que seja no teu canto do trabalho para uma empresa, né? Na universidade, você pode se desafiar. Você pode se desafiar como dona de casa, fazendo os projetos que você quer, mas eu acho que o que a gente não pode abandonar nunca, e eu acho que isso eu fiz durante toda a minha carreira e faço até hoje, é esse frio na barriga que eu quero. Porque eu já tinha 20 anos, eu já batia a cabeça no teto, quando eu voltei para Porto Alegre, eu já tinha feito tudo aquilo, eu já era repórter, já era apresentadora, eu já tinha passado por todos os telejornais. Então, mas e aí, gente? Eu vou chegar em casa e vou fazer o quê? Eu quero dormir realizada e quero acordar com muitas ideias na cabeça. Senão, para mim, não vale a pena. Então, acho que a gente também nunca largar essa ideia de que a gente pode ir além, a gente pode se reinventar, a gente pode se construir de novo. Por que não? Muita gente se reinventou na pandemia. Gente que não era conhecida como a Duda, eu tenho hoje esse privilégio, né, de ter tido um cartão de visitas hoje importante, mas muita gente se reinventou na pandemia, está com seus negócios, está prosperando. Eu acho que isso é que faz a gente voar, sabe? Mais do que uma boa ideia, essa vontade que a gente tem de voar alto com a coragem que a Frederic falou. Muito legal. Eu acho que essa questão da reinvenção é fundamental, né?
Todos nós, nas nossas vidas pessoais, profissionais, a gente precisa se reinventar sempre, né? Se eu for parar para pensar aqui na minha história também como jornalista, que eu sou jornalista formada, trabalhei em veículo durante anos, mas eu também fui me reinventando, né? Eu fui migrando para outras áreas, que são áreas que me agradam muito e que eu vejo também um campo muito amplo. E aí, eu quero entrar numa outra questão que eu acho que é bem importante, já que a gente está falando em empreender na comunicação, né? Porque, normalmente, quando os alunos fazem jornalismo, eles querem entrar num veículo de comunicação. Mas isso era antes, né? E eu fico pensando que bom que isso mudou também. Não que eles não possam entrar no veículo de comunicação, é maravilhoso que eles entrem e continuem, né, brilhando por aí pelo mundo. Mas também há outras possibilidades hoje, né? No empreendedorismo, na inovação, e eu vejo muitos alunos saindo da faculdade com essa vontade de empreender, de fazer um negócio próprio. Muitos já fazem o seu próprio negócio durante a faculdade e levam isso adiante. Então, acho que isso é bem interessante. A Frederic deve ter alguns exemplos também de alunos lá da Escola de Negócios que também fazem isso, né, Fred? Com certeza, eu acho que na Escola de Negócios, ainda pela natureza dos cursos, isso é mais comum ainda, o aluno, o formando sair com essa vontade de empreender, então, pela natureza das disciplinas. E eu acho que dentro disso que tu trouxe, cara, é muito interessante, porque tem um ponto que eu sempre digo, na hora de empreender, não busque aquilo que tu ama, porque a gente fala muito no frio da barriga, renúncia, coragem, procure fazer o que você gosta, seja feliz, mas na hora de abrir um negócio, eu não devo exclusivamente olhar para isso, porque muitas vezes o que eu amo, o que eu acho que poderia dar certo, não é o que o mercado busca, não é o que o mercado vai comprar. Então, isso eu gosto muito de trazer também, tá? Mas essa é a tua ideia, vou dar um exemplo, vou montar uma fábrica de sapatos sob medida. Tá ok, mas por quê? Porque meu pé é muito grande, eu tenho dificuldade de achar um sapato confortável para o tamanho do meu pé. Tá, mas será que tem outras pessoas que também sentem essa dor que a gente chama? Será que o mercado como um todo também enxerga isso como uma lacuna? Ou é algo exclusivamente que tu está sentindo? Então, acho que isso serve para todas as áreas. Então, não estou excluindo de que a gente deve buscar algo que vá nos fazer feliz, que a Duda trouxe ali, que dê aquele friozinho na barriga, que nos desafie, mas também sempre olhar para o outro lado, porque querendo ou não, o que vai sustentar o negócio, o que vai dizer se o meu negócio vai ter sucesso ou não, é o mercado ou é o meu cliente. Eu só vou ter algo com sucesso, eu só vou conseguir tornar o meu negócio saudável se eu conseguir atingir esse objetivo de entregar para o mercado que realmente o mercado está buscando. Perfeito. E Duda, agora eu tô pensando assim, nesse teu processo, né, de empreender, que deve ter sido bem difícil no início, como tu mesma disse, né? Porque a vontade, ela é sempre muito grande quando a gente tá vê a lacuna, né, como a Fred falou, e tenta achar uma solução de mercado para isso, assim. Deve ter sido muito complexo para ti. Como foi, assim, quais foram os teus passos iniciais? Tu falou que tu fez ali uma questão de coach. Explica um pouquinho mais pra gente. Tá. Karen, tu sabe que a gente acaba sendo muito procurada em função de ser repórter, por ter visibilidade, por marcas. E eu comecei a ser procurada realmente. Duda, você pode vir aqui na loja, faz uma propaganda aqui, faz uma foto aqui, pega o sapato, pega a roupa, veste. E a gente não pode, né? Eu, enquanto funcionária que era lá da TV Globo, da RBS, a gente não pode fazer propaganda que não esteja vinculada ao trabalho, né? Então, aquilo começou a vir para mim, assim, tu pode fazer? Não, não posso. Pode fazer? Não, não posso. Aí fiquei pensando assim, será que esse não é um caminho? Eles querem que eu faça alguma coisa para eles, né? Querem a minha imagem, querem a minha credibilidade. Será que eu não posso unir? E aí vem o que a Frederic falou, né? Da gente aproveitar a oportunidade que às vezes bate na tua porta. E eu comecei a ficar com aquilo no meu radar. E até que eu procurei, então, a Simone Kramer, que é coach, eu fiz um processo com ela, justamente para entender qual era a minha expertise, qual caminho eu ia percorrer,
no que eu era boa, né? Eu precisava saber, assim, que nem a Frederic falou agora e eu me vi. Quer dizer, eu era repórter, tá? Mas e aí? O que tu vai fazer agora? Tu é boa em quê? Eu precisava me descobrir, me conhecer um pouquinho também, né? Porque eu conhecia a Duda da TV, é a Duda que vocês conhecem. Então, a gente fez esse processo e, paralelo a isso, eu já ia dizendo para as marcas, né, que me procuravam, olha, hoje eu não posso, mas quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã? E quando eu vi, eu fui fazendo esse processo, quando eu decidi sair, que eu comuniquei à RBS, eu já tinha clientes na porta me esperando. Então, foi assim, algo muito pensado, muito trabalhado, porque eu sabia que realmente, a partir do dia 5 do outro mês, era comigo. Era só comigo. E eu tinha que fazer acontecer. Então, quando eu pulei da barca, eu já tinha um negócio montado lá fora. Eu já tinha uma ideia de trabalho e eu já tinha clientes me esperando. Então, foi um processo que eu fiz paralelo para que eu realmente pudesse fazer essa transição da forma mais natural e segura, sabendo que o meu ciclo tinha terminado e que eu não tinha deixado nada para trás, que eu ia construir uma nova história, de forma que hoje, depois de 6 anos que eu deixei a TV, eu não sinto saudade. Eu acho que eu fiz no tempo que eu tinha que fazer, eu aproveitei todas as oportunidades que vieram, uso dos relacionamentos até hoje. Então, eu só fui colocando na minha bagagem e construindo essa nova história que hoje eu divido aqui com vocês. E com certeza, né? Essa tua história de empreendedorismo tem muito do teu passado, porque faz parte dessa construção, né? A gente está recebendo algumas perguntas aqui, gurias. Até vou pedir para o pessoal que continuem mandando perguntas, por favor. Mandem perguntas no chat aqui do YouTube. A gente está aqui para responder, né? Principalmente a Duda e a Frederic, aproveitem essa oportunidade. Então, mandem as perguntas. Eu sei que o pessoal está elogiando um monte aqui a nossa conversa, mas só de elogios a gente não vive, né? A gente também precisa responder perguntas e dúvidas. Então, a pergunta que chegou aqui é a seguinte: como se destacar no empreendedorismo na comunicação quando o público está acostumado com os veículos mais tradicionais, né? Então, eu acho que é mais pensando também nessas mídias mais alternativas que a gente tem hoje. Eu não sei se o público ainda continua acostumado com as mídias tradicionais. Eu acredito que... Eu sempre digo assim, a pandemia ela veio para acelerar um processo que seria natural em todos os sentidos. Eu acho que a mídia, toda questão de planejamento de marketing associado a negócios, quanto à parte de comunicação, principalmente. Então, todos os negócios foram obrigados a se readaptarem, assim como os consumidores, os clientes, as pessoas também tiveram que se readaptar. Então, eu não acredito mais tanto que o público seja tão dependente dessas mídias tradicionais. Eu acho que a gente já está num momento que a inovação, a criatividade, ela é muito mais bem aceita nessa área de comunicação. Acho que a Karen e a Duda têm bem mais propriedade que eu para falar sobre isso, mas eu vejo que hoje o perfil do cliente ele está muito mais voltado à questão de experiência. Então, tu sair do tradicional, tu trazer algo novo e trazer algo novo que vai trazer essa experiência, que vai trazer esse sentimento de pertencimento para o cliente, para o usuário do outro lado, é cada vez mais bem aceito. E eu digo isso porque a minha área financeira está presenciando isso. E, tradicionalmente, a área financeira era uma das áreas mais burocráticas e tradicionais e conservadoras que a gente tinha. Então, hoje, a gente tem uma mudança gigantesca, que foi mudança tanto em relação a transações com Pix, Open Banking, como também de instituições financeiras. E todas tradicionais estão tendo que se adaptar. E eu vejo que na comunicação isso é muito mais acelerado. Então, eu acho que inovação, criatividade, sempre pensando naquilo que o outro lado deseja, que vai agradar o outro lado, que vai cativar o outro lado, é sempre bem aceito. Eu já não vejo mais... Eu vejo o desafio muito mais ser criativo do que a aceitação em si do público. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que a mídia tradicional, ela é importante, eu acho que ela traz credibilidade, ela traz um outro olhar, mas eu acho que hoje são tantas alternativas legais
e você pode direcionar para onde você quer. Eu acho mais fantástico ainda, você escolhe o nicho que você quer, porque tem podcast, tem LinkedIn, tem a rede social, tem Instagram, tem Facebook, quer dizer, você escolhe com que audiência você quer falar. Eu acho isso fantástico. Olha a oportunidade que nós temos de falar com quem a gente quer, com quem faz sentido, né, para o nosso negócio. Então, acho que essas alternativas todas, ainda mais porque elas são complementares, você pode trabalhar todas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é fantástico a gente ter essa pluralidade hoje, que nos dá muito mais jogo de cintura do que a gente depender de uma mídia tradicional. Perfeito, eu concordo também, eu trabalho muito com as redes sociais, como a Frederic falou, né, para essa consultoria para algumas microempreendedoras, principalmente, meu foco principal é ajudar mulheres, né, nesse mundo empreendedor que é tão difícil e, às vezes, um bom planejamento de comunicação, às vezes uma boa estratégia de negócios, né, consegue alavancar uma microempresa, né, as pessoas, às vezes, não sabem como vender o seu serviço ou o seu produto. E a comunicação, ela é a chave do negócio para isso, seja em qual mídia for, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, da gente trazer aqui, já que a gente está discutindo essa questão do empreendedorismo na comunicação, né? Se antes a gente tinha, basicamente, os veículos tradicionais, a pessoa era repórter, era, enfim, né, trabalhava nesses veículos, hoje a gente tem um leque de oportunidades que é muito amplo dentro da comunicação. E a comunicação é a chave, a comunicação é o que faz com que o relacionamento, que é uma palavra super importante no empreendedorismo, vá além, né? E as pessoas continuem adquirindo o seu serviço, produto, enfim, seja o que for. Então, acho que isso é bem importante. E sobre as mídias sociais, Duda, como que tu trabalha, assim, na tua equipe? Tu acaba produzindo bastante conteúdo para divulgar também o teu serviço? Fala um pouquinho para nós. Se eu te disser que eu divulgo meus clientes e esqueço de mim, tu vai querer trabalhar comigo, eu acho. Ó, quem sabe, né? Quem sabe eu presto uma consultoria para a Duda Strebe. Já pensou? Vamos conversar, Karen. Mas eu tenho essa preocupação, acho que tão forte de fazer acontecer para os meus clientes que às vezes eu esqueço da Duda Strebe Comunicação, porque acaba que a Duda acaba sendo automático, assim, né? Eu tenho esse privilégio de ser encontrada mais facilmente. Então, eu trabalho muito para os meus clientes essa parte, não só de assessoria de imprensa, que eu acho importante, porque eu acho que dá a credibilidade que a gente precisa. A mídia espontânea, ela é importante para as empresas, para os negócios, mas sempre relacionada com rede social, porque é uma grande vitrine, né? Nós estamos aqui numa grande vitrine gratuita, onde a gente pode se mostrar, a gente pode vender o nosso conteúdo da melhor forma, de forma humanizada. Isso é fantástico, né? Vocês saberem que a Duda da TV é exatamente como ela aparece no perfil do Instagram. É verdade isso, né? E aí você procura uma marca que te representa. Então você vê como isso realmente faz diferença, como a gente tem que comunicar mesmo. Eu acabo comunicando muito os meus clientes, esquecendo um pouquinho de mim. Mas eu adoro, eu principalmente no meu perfil pessoal, eu me exponho bastante, tenho algumas coisas ali que eu acho importante sempre falar de empreendedorismo, da força das mulheres, de futebol, que eu não fujo também, a minha vida, né, que foi toda ligada, mas sempre trazendo algumas coisas que eu acho legal, assim, da gente poder incentivar. Eu fiz um lance na pandemia que eu fiquei muito orgulhosa, numa época que muita gente me pedia apoio, né? Ai, Duda, divulga para mim, eu tô com tal situação, divulga para mim, divulga para mim. E, poxa, a gente não pode passar o dia divulgando coisas de pessoas. Mas eu falei, quem sabe a gente faz um projeto que é o hashtag Conta pra Duda. Então, eu vou colocar essas mulheres aqui junto comigo, com a minha vitrine, para que elas coloquem os negócios delas aqui. Porque a gente pode se ajudar, e eu acho que esse é o grande lance, assim, da gente usar a rede social também para coisas positivas, para a gente se fortalecer, para a gente se unir. A mulher não precisa ser ciumenta, não, a gente pode se ajudar e crescer junto, evoluir junto. E eu me orgulho muito de ter feito esse Conta pra Duda, porque eu recebi histórias tão legais que eu compartilhei ali no meu conteúdo, de gente como a gente, de gente na batalha, de gente que não estava desistindo na pandemia, que estava se superando, se reinventando, e que tem muito a ver comigo. Eu me reinvento o dia inteiro, o tempo inteiro, né? E eu acho que é legal a gente também poder dar a mão para quem
não tem talvez essa comunicação tão fácil como a gente, que já descobriu o quanto é importante, mas que a gente, então, dê esse empurrãozinho, assim, né, e traga junto para todo mundo se fortalecer. Muito bom. Chegou mais uma pergunta aqui da Ana Cecília. A pergunta dela é bem interessante, ó. Quais são as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para empreender na comunicação? Acho que a Fred, de repente, poderia responder inicialmente, né? Porque aí também a gente pode, né, não pensar apenas na comunicação, mas quais são as habilidades técnicas e comportamentais para empreender hoje? Eu acho que algumas habilidades a gente já falou antes, então acho que tem que ter coragem. O empreendedor, ele não pode ser conservador, então aquelas pessoas que fogem de risco, elas não servem para o empreendedorismo, porque a gente tem que ter na cabeça que, da mesma forma que pode dar muito certo, também não pode dar certo. Eu costumo dizer que outra competência, nunca dependa de um funcionário. Então, eu, como empreendedor, eu tenho que saber dar conta do meu negócio. Não quer dizer que eu vou trabalhar sozinho e eu não terei funcionários, eu não terei gente me auxiliando. Mas o que eu quero dizer é que não adianta, por exemplo, eu abrir um restaurante italiano e daqui a pouco eu não conseguir ir na cozinha, caso o meu chefe não apareça, para conseguir cozinhar um prato. Então, acho muito importante eu ter competência, ter conhecimento suficiente daquilo que eu estou abrindo e daquilo que eu estou entregando para o meu cliente, ter esse conhecimento de mercado e, obviamente, a gente tem hoje outras competências relacionadas a empreendedorismo que a gente traz bastante, que eu acho que é tanto essa visão relacionada à comunicação e também a habilidades mais relacionadas à gestão administrativa. Então, não só financeira, porque é da minha área, mas também questões de habilidades de liderança. Então, tu como empreendedor, tu também vai ser um líder, tu também tem que tocar o teu negócio, tu tem que saber engajar as pessoas, saber engajar o teu cliente, noções de operação. Então, por isso que eu digo que hoje a escola de negócios, ela está presente um pouco em todas as escolas, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vê todas as áreas da escola de negócios sendo abordadas dentro do empreendedorismo. Então, eu tenho área de pessoas, eu tenho área de operações, eu tenho área de análise de mercado, eu tenho área de marketing, eu tenho área de finanças. E o empreendedor não quer dizer que ele precisa ter um conhecimento técnico 100% sobre tudo isso. Não. Até porque eu não preciso ser bom em tudo, eu posso saber delegar. Mas eu sempre digo que eu preciso saber o mínimo sobre aquilo que eu estou delegando. Então, eu não posso simplesmente abrir um negócio e contratar um contador e entregar tudo nas mãos dele e, caso dê errado, jogar exclusivamente a culpa nele. Então, acho que eu, como dono do meu negócio, eu preciso pelo menos acompanhar o trabalho do contador, revisar de vez em quando, nem se for por uma amostragem, até porque o negócio é meu. Eu sou o pai do meu negócio, então a maior responsabilidade tem que ser a minha. Então, acho que essas características, tanto de ter uma predisposição ao risco, no sentido, eu sou corajoso, eu vou bater no peito, eu quero isso. Essas características de liderança, eu acho que são extremamente importantes, tanto para cativar o cliente, o meu público, quanto também a minha equipe, quanto fazer uma gestão de equipe, e também essas capacidades técnicas da minha operação, mas também de forma geral em como gerenciar isso. Então, acho que tem bastante coisa, assim, não é eu dormir, acordar, querer abrir um negócio e achar que o negócio vai bombar, né, Duda? Tu bem sabe, tu trouxe a tua experiência. Frederica, eu achei que eu ia trabalhar menos. Eu falei, agora você é dona do meu negócio, você é chefe. O quê? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, minha cabeça não para. Às vezes eu tô deitada, eu digo, gente, alguém apaga, desliga minha cabeça. Porque é impressionante, né? O empreendedor está o tempo inteiro pensando, porque é que nem você disse, tem muitos riscos, tem muita gente que depende, tem muitos negócios, tem muitas ideias.
Então, a gente está sempre pensando o tempo inteiro. Às vezes a gente está cansado, não sabe nem por quê, né? Mas eu acho que é isso, essa exaustão mesmo. E eu destacaria, junto com tudo isso que a Frederic falou, e que eu me sinto aprendiz ainda, né? Eu não estou ainda em condições de dizer, gente, faça isso. Mas, assim, o que, que eu destaco enquanto empreendedora que me tornei? A pluralidade. Eu acho que a gente tem que ser muito aberta para perceber as oportunidades que estão aqui, no que a gente é bom, e fazer disso tudo uma fórmula que dê certo. Porque eu estava vendo assim, o meu negócio, quando eu saí, eu foquei em assessoria de imprensa. Eu já fiz tantas coisas nesses 6 anos que foram mudando e eu fui complementando. Então, assim, eu fui pegando gestão de redes sociais, eu fui pegando palestras, aí eu fiz o Media Training, eu ofereço hoje também o Media Training. Tu vai percebendo que o mercado está te exigindo e tu vai buscando. Eu não sabia tudo, obviamente. Eu fui estudar, eu fui bisbilhotar, eu fui melhorar, né? Eu era muito boa de repórter. Então, assim, hoje tudo é muito novo. Então, acho que essa predisposição nossa, essa vontade de eu quero aprender, depois eu vou fazer sozinha, eu não preciso botar na mão de uma pessoa. Eu sei hoje tudo que acontece na minha empresa. E aí a Frederic estava falando, eu pensando assim, será que eu sei? Será que eu sei? Eu gabaritei aqui, porque eu consigo fazer hoje tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito aberta a isso. E até para dizer, isso eu não sei fazer, eu vou aprender, né? Por que não? Por que não? Então, acho que essa pluralidade, acho que é importante, né? Hoje a gente é multitarefa, a gente é multimídia, a gente tem essa oportunidade de entrar aqui, ter cursos gratuitos, a gente ir atrás, a gente aproveitar 30 minutinhos aqui que a gente tem para ser melhor. Então, acho que eu diria que essa pluralidade ela é importante e ela tem que nos perseguir, sabe? Para amanhã ser um dia melhor do que hoje. Perfeito, muito bom, Ô, Gurias. Duda, muito bom. só complementando, eu tenho um amigo meu que sempre disse que desde que ele se tornou empreendedor, ele não consegue mais dormir com o celular no silencioso. Então, ele dizia, diferentemente do empregado que está com o dia 5 garantido, a gente vive uma vida de aventura, não tem férias, não tem mais domingo sem se preocupar. Não Então, tem. tudo tem seus prós e contras, não adianta. São escolhas, né, que a gente faz e que a gente tira de um lado, perde de outro. É isso, né, gente? Não podemos ter tudo também. Não, nunca. Não tem como, são escolhas na vida, de uma forma geral, né? A Ananda pergunta aqui pra gente, né? Vocês acham que tem alguma idade mínima ou máxima para começar a empreender? Para mim, não, Ananda. O negócio é ter força de vontade, o negócio é colocar isso no papel também, né? Acho que essa questão de planejamento é fundamental. Então, idade mínima, máxima, enfim, conheço vários alunos meus que têm 19 anos e são excelentes empreendedores. A gente vê várias pessoas também que trabalham com mídias sociais que são muito novas e são empreendedores natos, né? Já nasceram quase empreendedores. E a gente também vê pessoas de 65 anos, 70 anos, enfim, que estão empreendendo de uma forma muito interessante. Então, não tem idade para isso, não. Que legal. Eu acho que eu sou de uma geração que ficava anos na empresa. Hoje isso já não acontece, né? Eu vejo essa galerinha aí de vocês super antenada, já hoje não tá legal, já vou buscar outra coisa, já tô de olho em tal. É muito legal, eu recebo currículos, assim, eu recebo muita mensagem legal de gente, eu queria trabalhar contigo. Essa galera, ela se expõe, ela se joga. Isso é empreendedorismo, isso é buscar o caminho a ser feito, né? Porque a gente sabe que no jornalismo não cai no colo, nada cai no colo. Né? A gente tem que realmente assim aceitar o jornal de bairro. Tem uma oportunidade não sei aonde. Eu vou, é fim de semana eu vou, é de madrugada eu vou. Não pensem não que a minha vida sempre foi sucesso. Foi perrengue, 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 perrengue. Até hoje eu estou aqui dividindo com vocês. De passar noites em plantões de HPS para fazer matéria em Ano Novo. E tá tudo bem, gente. Isso faz parte de uma construção. A vida na TV não é sucesso. Então, acho que esse lance assim, de 20 anos vestindo a camisa da RBS e tal, eu acho que não existe mais, né? Eu vejo uma galera muito empreendedora, muito agitada, assim, legal, né? Legal, preparada, acho que para esse mundão.
Muito legal, agora o pessoal está animado, né? A gente está chegando quase ao final, mas as pessoas estão mandando muitas perguntas. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder mais algumas. Duda, ali no início, tu falou muito sobre a questão da maternidade, né? Que foi através da maternidade que tu decidiu abrir o teu leque, os teus horizontes. E a Patrícia pergunta o seguinte: será que a transformação digital também não impulsionou a tua transição de carreira? Ou tu acha que foi só por essa satisfação, né, de mudar e de buscar algo novo? Patrícia, obrigada pela pergunta. Para mim foi a Luísa. A razão da minha mudança foi Luísa, porque nasceu uma mãe em meio a tantas viagens pelo mundo e realmente cortou meu coração, gurias. Eu não via minha filha andar. E eu tenho uma palestra que chama A Hora da Virada, que eu falo exatamente isso. Eu comecei a sofrer cada vez. E eu dizia, gente, só um pouquinho, isso aqui é tudo que eu quero, a televisão, eu estou no auge da minha carreira. Mas cada despedida era um horror, a minha filha era pequenininha, bebê, e eu tinha que deixar para viajar. Então, para mim, a hora da virada realmente foi essa, sabe? Tanto que eu me lembro que eu estava no Sport TV e eu fui lá falar com eles, eu digo, olha, eu estou indo embora, falei com o meu diretor, e ele falou, calma, Duda, a Luísa está crescendo, tu vai ser correspondente em Nova York. Eu falei, quê? Me ajuda, não me atrapalha. E eu disse não. E eu disse não, e eu vim embora porque eu queria alguma coisa que eu pudesse, e hoje eu consigo conciliar a minha vida de mãe com a de empresária. Eu queria ser feliz no trabalho sem abrir mão da maternidade. Então foi uma escolha que eu fiz, eu abandonei algo que eu amo de paixão, sem nenhuma dúvida, por algo muito maior, né? Pela minha filha e por um outro momento da minha vida. Então, acho que no meu caso, realmente, assim, foi a Luísa, foi a maternidade que me fez encontrar uma outra janela, assim, mais florida, diferente. Muito legal. E mais uma pergunta aqui do Celso. Ele pergunta, então, é possível planejar quando os meios de comunicação estão em constante transformação? E aí, gurias, o que vocês acham? Planejar em que sentido? Planejar as atividades? Eu acho que sempre é possível planejar, até porque dentro da área de negócios a gente fala muito em análise de sensibilidade, análise de cenários. Então, no momento que eu planejo, independente do mundo estar em mudanças ou não, eu já estou tentando adivinhar o futuro. Então, não quer dizer que aquilo que eu estou planejando é realmente o que vai acontecer, o que eu vou conseguir executar. Então, o que a gente trabalha dentro do mundo de negócio? A gente sempre olha dentro dessas mudanças que estão acontecendo, dessas tendências, o que pode ser uma oportunidade, uma ameaça para o meu negócio. A partir dessas oportunidades e ameaças, quais seriam os leques de ações que eu poderia planejar num curto, no médio e no longo prazo? Então, acho que só pelo termo planejamento já nos remete à ideia de incerteza, de um evento possível, mas não certo. Então, eu tenho... E é dentro daquilo que a gente está falando desde o início. Eu não posso ser conservador e empreender. Então, o empreendedor ele já tem essa consciência de que o mundo está em mudanças e que eu posso ter uma pandemia de novo que ninguém consegue prever e que eu vou ter que me readaptar e me virar nos 30. Então, eu tenho muita coisa que pode afetar o meu negócio que não vai estar no meu planejamento e eu vou ter que sentar lá com a minha equipe e me reinventar naquele momento, ou senão eu vou morrer no meio do caminho. Então, o planejamento em si, ele envolve, sim, risco, mas quando a gente analisa tendências, oportunidades, ameaças, a gente consegue minimizar o risco, mas nunca zerar um risco de um negócio, de que algo ocorra que vai afetar diretamente aquilo que eu esperava. Eu acho que é isso mesmo, né? E assim, os meios de comunicação, eles estão em constante transformação, assim como as pessoas, assim como o contexto todo que a gente vive, né? Tudo está em transformação constante. E planejar, como a Frederique disse, faz parte do negócio, né? A chance de eu errar é muito menor se eu tenho um bom planejamento. Se eu não tiver um bom planejamento, a minha chance de errar é muito grande. E uma outra questão que eu sempre falo também, em algumas aulas que eu dou, palestras, cursos, enfim, é sempre que a gente
tem que ter um medo, claro, de errar, mas a gente não pode ter um medo que nos impeça de fazer as coisas, porque a inovação, ela surge no momento que a gente erra, no momento que a gente tem, né, que a gente se joga. Se a gente não se joga, se a gente não tem esse medinho que dá um frio na barriga, mas que não nos deixa, né, que deixa a gente tentar... Paralisa, a gente não adiante, a gente não inova, a gente não empreende, a gente não faz nada, a gente segue no nosso rumo, no que a gente já estava fazendo. Então, acho que é bem importante essa questão de planejamento, assim, da gente ter um planejamento bem detalhado, seja para uma empresa, seja para um outro negócio que a gente esteja pensando, né? Seja para pensar em conteúdo estratégico para as redes sociais, enfim, seja para o que for, a gente precisa de um bom planejamento, né, para a nossa vida. E aí a gente vai, então, indo aqui para o fim da nossa conversa, né? Eu queria, então, só que a Duda e a Frederique nos dessem uma última palavra com dicas para quem quer empreender nesse mundo da comunicação e que está com esse medinho, né? Que ainda tem um medinho. Então, o que essas pessoas podem fazer? O que vocês diriam para elas? Vamos lá, vou começar, Duda, enquanto depois tu faz a fala final. Então... Tô com medo, tô em dúvida. Primeiro, olhar os prós e contras. Então, essa mudança, essa reinvenção, o que ela vai trazer de benefícios, o que vai ser bom, o que vai ser ruim para a sua vida. Segundo ponto, será que aquilo que eu pretendo mudar realmente vai me fazer mais feliz? De novo, o Maurício ontem falou muito em satisfação. Então, além de felicidade... O que eu estou fazendo, ele tem que trazer satisfação. Então, muitas vezes, o empreender, ele não pode ser só sinônimo de felicidade se eu não tiver a satisfação junto. Então, eu sempre gosto, pelo menos, eu dou as dicas para os outros de acordo com o que eu gosto de fazer na minha vida, né? Então, eu sempre gosto de tomar decisões dessa forma, de tentar racionalizar até certo ponto, de tentar enxergar o que eu vou ter de bom ou de ruim no momento que eu tomar essa decisão, e se aquela decisão realmente vai ser algo que vai me fazer mais feliz e vai me dar mais satisfação. Porque nem sempre o que o outro faz vai ser bom para mim também. Então, se deu certo com a outra pessoa, não quer dizer que vai dar certo, que daria certo comigo. Então, seriam essas duas dicas. Bom, eu diria para o pessoal ouvir a Frederique, que ela tem propriedade para falar. Porque no meu caso, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Então, às vezes, eu preciso botar o pé no chão, assim, para entender que eu tenho que ir com calma, porque eu sou de me jogar mesmo, gurias. Eu realmente, assim, no jornalismo esportivo, eu não tinha freio. Quanto mais não eu ouvia, mais eu buscava o sim, mais eu queria ir longe. Eu sou daquelas, assim, chatas mesmo, sabe? Que eu ponho algo na cabeça e eu vou atrás. Então, isso foi sempre na minha vida, até quando eu fui mãe, eu não queria ser mãe pela metade, era o meu sonho ser mãe, então eu resolvi ser uma mãe plena, como sou hoje. E então, assim, eu diria para vocês serem apaixonados pelo que vocês fazem, independentemente da escolha. E não precisa ser da TV para ser feliz, gente. Você pode fazer bolo em casa e ser muito feliz, e eu acho isso bárbaro, sabe? É a gente realmente se encontrar. É a gente se encontrar, ver o que a gente gosta, o que nos faz feliz, e poder buscar isso todo dia, né? Não se acomodar, levantar da cama dizendo, meu Deus, hoje eu quero fazer tal coisa, hoje eu vou fazer diferente. E muda um pouquinho hoje, não precisa radicalizar. Vai mudando, mas vai buscando sempre algo maior. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu só diria isso, assim, siga seu sonho, sabe? Não faz loucura. Pega os conselhos da Frederique e talvez essa paixão aí que eu falo para vocês, que eu acho que dá super certo, sabe? Obrigada pelo convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui. E um beijo para todo mundo que estava aqui com a gente. Nós que agradecemos, então. Obrigada, Frederique, obrigada, Duda. Foi um prazer mediar essa nossa conversa aqui, que a gente possa estender isso para outros momentos, né? E agora eu passo aqui, então, a palavra para a Andressa, para ela fazer o nosso encerramento. Obrigada. Obrigada. Então, para finalizar esse momento, né, em nome de toda a equipe do PUC Carreiras, da Escola de Negócios, a Escola de Comunicação, Artes e Design, queremos agradecer a todos e todas que estiveram conectados conosco nesse iniciozinho de noite.
Na descrição do vídeo tem o site do PUC Carreiras, que lá você pode encontrar informações sobre estágio, mentoria, consultoria de carreiras, oportunidades e muitos conteúdos bacanas que irão te ajudar em sua trajetória. E, além do site do PUC Carreiras, aproveitamos para deixar os links dos perfis do LinkedIn das nossas convidadas, para vocês manterem essa conexão. Então, novamente, né, muito obrigada, um abraço e até a próxima.